Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma noite nesse podcast e hoje com dois assessores de investimentos super especiais e principalmente, né, Tiagão, performáticos. Vamos contar um pouquinho da história deles aqui no interior. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Estamos então começando mais um podcast, né, da GBcast, com dois grandes convidados, né, Lauren? Muito especial. Estamos vindo agora de dupla, Dupla? né? Estamos vindo agora de dupla. Tá pesado esse podcast hoje. Vai demorar pra carregar aí no YouTube, hein, gente? Movimentamos aí o pessoal. E principalmente porque um deles, Lauren, foi eleito melhor assessor de 2023 e de 2024. E será que vai ser de 2025? Eu sei que ele é um cara super competitivo, hein, Thiago? Muito competitivo. Um cara aí, família, comprometido, pessoal e com o trabalho. Ele é camisa 10, hein? Ele é camisa 10. É bom jogador, mas ultimamente ele tá sempre machucado nos jogos. Posso falar particularmente com esse desde pequeno. Era melhor que o Neymar. Camisa 10 e agora é melhor assessor de investimentos em 2 anos. Não, mas tu não sabe que ele tem um talento escondido. Ele tem um talento escondido. Ele ensina uns passinhos de dança no YouTube, às vezes. É vídeo antigo, cara. Esse cara é muito resenha, né? Ele é. E ele também é um dos sócios hoje dentro da GB. Um dos sócios do escritório. Mas para também abrilhantar o nosso episódio, nós convidamos um outro grande assessor, que é um cara que tá sempre de bom humor, né, Laura? Sempre de bom humor. E ele sabe que faz o melhor chimarrão da GB do nosso escritório. Tá sempre comprando bolinho, trazendo no café da tarde. Ele é um cara especial, inclusive eu agradeço muito a ele porque eu estou na GB hoje por causa dele. Olha aí, tem histórias então, hein? Tem histórias. É um grande jogador de truco. Toda quinta-feira ele joga. E sabe qual é o melhor, Tiagão? Ele tem um amigo fiel, Lauren. Qual é o nome desse amigo? Ele é amigo do Bruno, nosso grande amigo do Bruno. Um abraço pro Bruno. Então, Tiagão, vamos falar quem são eles. Vou deixar tu apresentar hoje, Lauren. Quem é esses caras? Conta pra gente. Muito obrigada pela presença, Felipe Nicoloso e Tomás. Aê! Aê! Gostaram dessa apresentação? Adoramos, foi muito boa e conseguiram identificar os melhores pontos de cada um. Pois é, Tomás, a gente pensou em falar do passinho que tu ensina. Eu adorei falar pra quem quiser, inclusive, tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube, inclusive. Mas aí a gente deixa só pro Na época que eu era professor de rebolete. Que talento. É pra poucos, Thiago, é pra poucos. Hoje tá especial, hein? Cara, eles são fenômenos, né? Não tem, além de estarem na GB, são fenômenos, é incrível. Mas muito obrigada por estarem aqui conosco. Hoje a gente vai trazer esse tema sobre ser um assessor de investimentos no interior do Rio Grande do Sul. Vou pedir pra vocês se apresentarem um pouco, mas Nico, tu entrou em 2021? 22. Entrei em abril de 2022 na GB. Bom, sou Felipe Nicoloso, sou assessor de investimentos. Desde 2022, em abril de 2022, eu aceitei o desafio de entrar para o escritório. Já tinha tido uma outra conversa com o George há um tempo, o Romário também. Já veio do mercado financeiro, né? A gente já vinha conversando sobre. E de lá para cá, eu sempre digo pro pessoal que foi a minha melhor decisão. Eu sempre me arrependo de não ter começado antes. Então, posso dizer que sou muito feliz. Oh, coisa boa, Nico, é muito bom. Eu falo que é muito bom de ter conosco, mas assim, tu que me indicou, né, nunca vou esquecer, eu te chamei pra conversar, que eu queria entrar no mercado financeiro, e aí depois tu me chamou falando que tinha uma oportunidade. Então, tu ainda falou, né, como é que é? O que o Felipe que... Me indicou que pra me viver. indicou. Exatamente, exatamente. E olha, estamos aqui Quanto agora. tempo isso já? 3 anos, eu entrei em setembro de 2022. Eu tava começando. E Tomás Nogueira... Muito prazer. Nosso craque. Ele é o camisa 10 do escritório. Ele é o camisa 10 do escritório. Competitivo. Isso é o que vocês falam, né? Mas competitivo eu sou. Mas muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando de mais uma edição aqui do podcast da GB. E tá cada vez melhor, né? Então só tenho a parabenizá-los aqui. E primeiro vou, querendo ou não, me apresentar, como vocês solicitaram. Eu estou desde 2019 no escritório. Eu entrei em agosto de 2019
E aí foi uma resenha, né, como a gente chama, bem engraçada, porque a gente estava em um churrasco de futebol, tava eu e o Tuco, o nosso CEO, e aí a gente conversando e trocando uma ideia sobre a assessoria, sobre a profissão, sobre o escritório. E na época eu tinha uma lavagem de carro, né? Então era totalmente diferente do que eu faço hoje. E aí, conversando com ele, ele me mostrando alguns pontos e até mesmo me falando a questão financeira e tudo mais, eu acabei me atraindo bastante sobre a profissão. Estudei bastante, passei na prova e bati lá na porta da GB, dizendo que eu tinha passado, né? E aí foi o que ele tinha me pedido. Estuda, passa na prova e vem me procurar. E foi o que eu fiz. E aí fui atrás dele e hoje estou aqui. Hoje sou um dos sócios do escritório, graças a Deus. Tive essa oportunidade de crescer dentro do negócio. E então, pô, maravilhoso estar aqui, ainda mais estar acompanhando toda a história aqui, desde que eu entrei, né? Não, é muito bacana, né, Tiagão, que a gente vai trazer essa pauta sobre ser um assessor de investimentos no interior do Rio Grande do Sul, com dois nomes super importantes dentro do escritório, principalmente do ponto de vista do Tomás, que não veio do mercado financeiro, e do Felipe Nicoloso, que já estava no mercado financeiro. Isso é muito importante, né, Laura? Porque para ver que, por mais que, obviamente, os profissionais que estão já no mercado financeiro têm uma probabilidade de dar certo na profissão, mas a gente tem um case de sucesso que é o Nico, e o Tomás vem numa contramão, então acho que isso vai abrilhantar bastante o nosso episódio, né? Mas eu sei que tu vai começar com um bate-volta. Vou. Né? Vou começar com um bate-volta. A gente separou algumas perguntas aqui, né? Então fiquem à vontade. Se quiser contextualizar, então a ideia é a gente vai debatendo. Vou começar com o Tomás e depois com o Nico, e aí depois a gente vai trocando. Tá bom? Claro. Vamos lá, então. Dinheiro é? Vida. Dinheiro é? Consequência. Gostei das duas respostas. Por quê? Eu acredito que a gente não faça nada sem dinheiro, né? E, obviamente, dinheiro não é tudo, só que dinheiro nos possibilita fazer várias coisas que a gente gosta. E a gente pode fazer várias coisas sem dinheiro, obviamente, só que a gente pode melhorá-las, né, com o dinheiro. Então, a qualidade dos nossos prazeres podem ser bem melhores com o dinheiro. Consequência em virtude do... Porque é um fruto do nosso trabalho, né? O dinheiro vem da onde? Vem do nosso trabalho, no caso, assessoria de investimentos. Mas, é claro, concordo com o Tomás, a gente pode e faz muitas coisas que não necessitam. Mas, como a gente gosta de coisas boas, e para usufruí-las, a gente precisa De dinheiro. de dinheiro, né? Nos conta uma inspiração no mercado financeiro, Nico. Acho que seria o mais famoso e unânime, talvez, o Luiz Barsi. Tomás? Cara, eu vou trazer alguém de casa, pode ser? Pode, óbvio. Eu tava esperando por essa resposta, porque a minha resposta é alguém de casa. Eu aprendi tudo que eu sei hoje e tudo que eu melhorei foi com o Tuco, né? Então, pô, ele é meu irmãozão, assim, é um paizão pra mim dentro do negócio, então minha inspiração sempre é ele. Aprendi a atender, a fazer reuniões comerciais e tudo que eu sei foi alinhando com ele. Então, querendo ou não, é a minha inspiração. Eu tava ansiosa por essa resposta, porque eu tava esperando que alguém trouxesse alguém de casa. Porque a minha resposta seria: eu aprendo muito com todo mundo, né? Então, às vezes a gente tá num dia, né? Enfim, a gente aprende todo dia com o Tiagão, aprendi muita coisa com a resiliência do Thiago. Eu sou mais acelerada, né? Então eu falo que eu fico mais tranquila quando eu converso com o Thiago, com a Pâmela no dia a dia. Aprendi muito com o Romário, com o Tuco, com o Zé, né? Minha dupla ali, o Zé também. Então, um beijo pra eles. Acho que trazer essas referências de casa, a gente fala também, obviamente, de quem é a nossa inspiração, né? Mas eles são pessoas fora da curva aí que a gente se inspira todos os dias. Bom, Nico, vou de novo em ti. Depois dos 30, eu aprendi que... Qualidade é melhor que quantidade. Boa. Tomás, depois dos 30, aprendi que... Resiliência é a chave de sucesso. Uma decisão que mudou a minha carreira foi... Não desistir. Entrar para a GB. E olha só, né? A gente tá falando de uma profissão super empreendedora e o quanto a gente tem... os assessores têm medo desse início, né? Com certeza. Já vou puxar outra pergunta nesse contexto. Como foi o início para ti, Nico? O início é muito desafiador. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ser muito claro, é a parte mais difícil de se tornar um assessor de investimentos.
Por quê? Eu vim da CLT, né? Eu trabalhei 7 anos em outra instituição financeira. Tem a parte boa, que todo final do mês entra o salário. Porém, tu não tem a tua autonomia, liberdade geográfica, que são uma das maiores qualidades da assessoria de investimentos. Principalmente, né, quando a gente fala sobre assessoria, é não ter um teto onde vai te limitar a questão salarial. Exatamente. Eu já ouvi o mínimo que o assessor ele pode ganhar, mas eu nunca ouvi o máximo. Exatamente. Então, o principal desafio, eu diria que é ultrapassar os primeiros 6 meses, os primeiros anos, né? O ideal é 2 anos para se tornar um assessor realmente que vai ficar na profissão. A gente sabe que a estatística é essa, né? Mas no primeiro ano, a gente entende que já é uma virada de chave. A cada captação, a cada milhão que tu vira a chave. Então, são várias pequenas conquistas para chegar no macro. Eu estou conquistando ainda. Então... Complementando o Nico, eu acho que é muito bacana de falar sobre a dificuldade. Eu vejo como alguns anos atrás sendo bem mais difícil, né? Porque nós não tínhamos produtos. Nós não trabalhávamos com PJ2, a gente não tinha um leque de opções bacanas. A plataforma se atualizou também, né? Exato, tudo. A tecnologia, antes a gente tinha 2 sites, né? Junto à XP, então a gente resgatava num e aplicava no outro, então era muito burocrático. Tu conta sempre que tu mandava um e-mail perguntando, tirando dúvida. Assessor, por exemplo, quando eu entrei, todos da AGB tinham 2 empregos, né? Então, eu ficava pouco solitário na época do escritório, então às vezes eu mandava mensagem, ligações para os guris, e eles, quando podiam, me ajudavam, quando não podiam, eu tinha que mandar um e-mail, e um único canal de atendimento era um e-mail, que me respondia no outro dia. Então, para tudo era isso, muito burocrático. Mas falando de questões de dificuldade para o assessor, hoje eu vejo com outros olhos, tá? Porque hoje a gente vê pessoas que vêm de banco, por exemplo, elas têm uma qualidade muito boa, que é a questão de venda de produto. Então, eles vendem muito consórcio, eles vendem muito seguro, são produtos bons, tá? Então, eles têm facilidade para comercializar esse tipo de produto. Então, falando nisso, imagina que hoje o assessor... Se ele entrar e não conseguir trazer base, o net de cliente, ele pode focar no produto. Então, imagina que a bonificação dele, ele vai ter uma curva muito ascendente de forma muito rápida sobre a questão de produto. Então, eu hoje não vejo como dificuldade vir para o mercado financeiro, vir para a AGB, por exemplo, por conta dos produtos. Então, não tenho relação, não tenho contato, tenho dificuldade de fazer networking. Ok, mas tu é bom vendendo produto? Se tu vender produto... tá dentro. Porque aí tu vai, fazer uma curva ascendente muito rápido na questão salarial. Isso complementou muito, né, a questão do assessor, né, agregou muito, e a gente aborda bastante isso, né, Lauri? Bastante. A gente conversa com as pessoas que realmente a assessoria, ela tem esse pensamento no longo prazo, né, principalmente pensando em criar ali uma cesta de clientes, né, que a Lauri utiliza muito essa analogia, mas os produtos da PJ2 facilitam muito a vida do assessor hoje. No fim das contas, só para te complementar também, Tiagão, hoje, eu sempre digo, né? Hoje eu tenho uma base consolidada de clientes já, com net, né? Mas se eu estivesse iniciando e eu precisasse fazer com que eu desse certo de forma rápida, eu focaria, eu acho que 60% na parte de produtos. Eu acho que faz muito mais sentido e se vende muito mais fácil. Então, cara, no meu ponto de vista, hoje não é mais difícil ser assessor de investimentos com tudo que tem. Que legal. Gostaria de complementar? Com certeza. Quando eu comentei sobre o início, né, os maiores desafios, eu estava pensando nos meus, mas realmente quem começa hoje tem essa facilidade do monte de produtos que a gente tem de PJ2 ali que ajuda muito no início da assessoria. Inclusive, Nath, Kael, isso aí. Queremos Bruno. vocês aqui. Bruno, né? Cara, um ponto, né? Um ponto muito positivo, tu vê que as áreas crescem a cada ano mais de 300%, 400%, né? A gente pega a área do Kael, inclusive, teve um salto em um ano de 800%. Imagina se a área cresceu, imagina a quantidade de negócios que os assessores não fizeram com o produto, né? Então é o ponto que eu estava falando, né? E tem outras áreas, né? Que elas estão crescendo também. Isso. Cada ano ela dobra de tamanho no mínimo. Então é muito bacana. A XP tá cada vez melhor, né? Bom, e Tomás, nos conta, se tu não fosse assessor de investimentos, o que tu seria?
Isso é uma pergunta difícil, né? Pela parte sentimental. Qualquer coisa. Não, mas já Eu sei a passou. resposta. Já passou. Ele Eu seria sei. jogador. Eu sei. Seria jogador de futebol. Jogador. Não, mas um ponto bacana, hoje eu comentei ainda dentro do escritório, né? E eu comento até dentro de casa, e se eu não desse certo como assessor, eu com certeza iria abrir um escritório de consórcio, né? De venda de consórcio. Eu acho que é um ramo muito bacana, um produto muito bom, tem alavancagem patrimonial, tu consegue fazer conquista de curto prazo, então assim, todo mundo precisa. E se tu tem dinheiro, é mais fácil ainda de conseguir alavancar, né? Então, tu não tá trazendo um produto ruim para ninguém. Então, hoje, com o meu conhecimento que eu tenho de mercado, com toda a experiência de vida, eu abriria um escritório de venda de consórcio. E Nico, o que seria? Eu, sem sombra de dúvidas, quando eu saí da CLT, eu me prometi que não voltaria, né? Então, certamente eu seria o empresário. O empresário teria algum negócio, não sei exatamente o ramo, nunca pensei sobre, mas seria empresário. É um empreendedor. Não é empreendedor. Bom, e pra finalizar o nosso bate-volta, Tomás, conta pra gente quem tu era na turma do colégio. Eu era o cara do fundão. Metido a malandro. Tinha nota ruim, mas tinha muito amigo. Sempre fui um cara de boa relação com a galera. Era um cara bem quisto para todo mundo. Gostava muito de esporte, então preferia muito mais educação física do que o estudo. Então eu não era um aluno exemplar, não, mas eu era um aluno que gostava de estar junto com a galera e fazer bagunça. Eu também era da galera, eu era da turma do meio ali. Eu gostava do fundão, mas eu ia também quando precisava pra frente prestar atenção. Mas eu vou ter que confessar, né? Eu talvez seja um pouco também a pessoa que não ia na aula. Eu faltava bastante pra ficar em casa dormindo. E Somos Nico, dois. quem tu era? Do fundão também, só que nunca fui de fazer muita bagunça. Eu era mais do sono mesmo. Chegava na aula, ia pra aula E dormia na aula. dormia na aula. Eu era Pior dessa ainda, galera. eu ficava em casa, né? Não precisava sair de casa. Eu era dessa galera também, eu dormia. Mas nunca fui um aluno exemplar também, sempre fui virar um aluno exemplar na faculdade. Depois que aí sim, fiz ali tudo direitinho, mas até então nunca tinha sido o meu ponto forte. E tu, Tiagão, quem tu era na turma? Cara, eu era da turma do fundão também, por mais que eu ficasse quieto, mas eu gostava da resenha, né? Tiagão, a gente jogou junto. A gente jogou Bem junto. pequenininhos, no Genoma Colorado era o nome do time. É isso aí. É sério? Sério, a gente Olha, viajava. Eu tinha uns 11 anos, eu acho, 10 anos. 9 para 10. Eu acho que. Não, 10, 11 por aí. Foi essa média de idade. Aí. Mas a gente se conhecia, viajava, resenha, tudo. É porque nós usava cabelinho cogumelo. Todo mundo tu era dessa fase, sensação. Tiagão. Claro. Era resenha, Tiagão tinha né? cabelinho cogumelo aqui, ó, de índio. Não consigo imaginar o Thiago Eu assim. também né? não consigo imaginar o Thiago assim. Bons tempos, né, Tomás? Bons Era pra ter Bom. colocado isso na apresentação, a gente Exatamente. vacilou, Thiago. Mas, guris, é bacana até pelo relato já de vocês, né, de história e nesse começo de episódio. Mas vamos abordar um pouquinho, assim, obviamente que a gente, lá no início, quando comecei da GB, a gente falava um pouco sobre a história do Tomás com as pessoas, né? Tinha lá na nossa apresentação a história dele. Mas vamos primeiro pro Nico, depois o Tomás pode até complementar. Quando é que, nessa conversa lá com os guris, com o Jorge, que tu decidiu, não, quero ser assessor de investimentos? E se foi só naquela resenha lá do churrasco com o Jorge, ou tu pesquisou, cara, é realmente isso que eu quero, que ele tá me falando, essa profissão, por esse rumo que eu quero ser. No momento que tu tava como empresário, tu queria já partir para uma outra carreira. Nos conta um pouquinho como foi essa escolha por ser assessor. Maravilha. Após aquela primeira conversa que eu tive com os guris lá, passou a questão de 1 ano, acredito eu, 2 anos até, e eu tive outros compromissos ali nesse meio tempo e sempre pensando na assessoria, na AGB. E começando a matutar, cheguei e tomei a decisão, e ao invés de procurá-los, eu fiz ao contrário, eu me inscrevi na prova, fiz a prova, comuniquei o Tuco, estou fazendo a prova, estou estudando e agora sim eu vou entrar no escritório, se ainda tiver a minha vaga, né? E ele, claro, para quem não sabe, a gente é amigo da infância, nos formamos juntos também. Vi fotos. É isso aí. Então a gente tem uma relação muito boa desde criança. E claro, né, ele falou que tava portas abertas pra gente, pra mim.
E aí eu virei a minha chave, tomei a minha decisão, bati o martelo. Tirou Ancor? Tirei a Ancor. E, cara, desde então eu posso dizer sem sombra de dúvidas que a minha vida mudou para melhor muito. O meu amigo Tomás aqui, hoje eu tenho o prazer de dividir o escritório com ele, com o Romário, com pessoas aí que fundaram o escritório, né? E a gente está construindo a história da GB ainda. Eu sempre digo que eu tenho a honra de estar construindo essa história que já é tão bonita, né? Não, e eu, quando eu entrei ali em 2022, eu sempre escutei muito falando sobre a profissão do futuro, né? Assessoria. E hoje a gente vê um mercado do momento. Eu acho que essa profissão, ela cresceu muito e eu sempre falo que os próximos 2, 3 anos vão crescer de maneira absurda, né? Com certeza. A gente já cresceu bastante nos últimos 3 anos, falando como GB, e eu vejo de maneira muito promissora. E estamos buscando pessoas para crescer com muita cultura, com muita organização, né, Tiagão? Não, e inclusive, um dado da própria Ancor, né? Nos próximos 2 anos e meio, até final de 2027, eles pretendem ter uma pretensão de triplicar o número de assessores. Né? De tanto é a procura das pessoas pela profissão e também pelas oportunidades do mercado, né? Que a profissão traz. A gente tem apenas aí 27 mil profissionais certificados com a Ancor no Brasil, onde hoje é uma profissão que mais cresce, e lá nos Estados Unidos é a 5ª profissão mais procurada, né? Então, esse mercado, ele vem se moldando cada vez mais para isso. Nos conta um pouquinho, Tomás, como é que foi essa resenha lá no início? Cara, eu não pesquisei como era, não tinha a menor ideia do que era. Também 2019, né? É. Tu pegou a apostila ou E já era um material digital da Ancor? Não, eu peguei apostila? uma apostila e comprei um curso na época. Na época era o Lucas Silva que vendia curso, um cara Eu fiz com ele bom, também. assim, de ensino, então comprei isso com ele. E eu não sabia nada, não sabia como se bonificava, não sabia a maneira, nada. Só que eu tinha um sonho sempre, né? Desde pequeno eu tentei muita coisa. Desde os 17 anos, eu acho, eu comecei a tentar, vendia isso, vendia aquilo, eu tentava comprar produtos para revender, me vinculava a marcas para vender e, cara, sempre dava errado. E aí, no fim, a última coisa que eu fiz, assim, foi abrir uma lavagem de carro. E aí, ela tava dando super certo. Tinha 2 meninos que trabalhavam comigo, que eram meus amigos, assim, também. Então, a gente tinha bastante demanda. E aí, foi andando. Tava dando certo, né? A gente começou devagarinho, mas foi andando. A gente já tinha mais de 1 ano de lavagem. E aí, foi quando eu tive essa conversa com o Tuco. E, no fim das contas, o que me bastou foi a conversa, né? Foi o que me atraiu bastante. Então, não posso falar como era as entrelinhas da conversa, mas foi onde me brilhou os olhos. E aí fez com que eu estudasse, viesse a passar na prova e buscar essa alternativa aí na vida, né? E, cara, não me arrependo de nada. Foi a melhor escolha que eu fiz na vida. E tudo que eu tenho conquistado e crescido na vida é através da assessoria, assim. Então, graças a Deus eu tive essa conversa com ele na época. Que legal. Relacionamento, né? E de um lazer, né? Que é E a gente mesmo famoso fala, né? futebolzinho de dia de semana, final de semana. E a gente sempre fala, né? Que... Isso é super importante, Lauren, na questão de relação, cara. Como a gente fala que o assessor tem que ter, ele tem que frequentar os lugares, ele tem que estar sendo visto, né? Pô, aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Né? Então, assim, não pode ter medo de estar nos lugares, não pode ter medo de um evento novo. Então, cara, vai, topa. Né? Pô, se tu quer ser assessor, tá aqui, tem que cair pra dentro, né? Então, tem que se relacionar, tem que estar sendo visto, né? Pra dar certo. Então, pô, é uma dica que eu dou pra todo mundo, sabe? Se relacionem, cara. Relação é tudo. Tudo. Porque, no fim das contas, a carreira do assessor, tu inicia se mostrando, vai em eventos, mas depois é relação com os próprios clientes. Indicação, e aí tu vai crescendo base, criando uma teia, né? Então, assim, não pode ter medo nem vergonha de ser visto. E a gente sempre comenta isso nas nossas reuniões, né? Que a GB ela começou a crescer com os próprios clientes e amigos tirando a Ancor e vindo pro time. Com o Patrick, que era cliente, tu e o Nico, que eram amigos já. Então, hoje O próprio Everton, acho. o Zé também já era Isso. cliente. Então, hoje a gente tem toda uma estrutura da expansão, mas quando começou foi assim. E te Fala muito da nossa complementando, na cultura, verdade, né? exatamente, isso faz Fala- muito tem muito a ver com a questão da nossa cultura, né? Pô, um escritório com 17 anos de história e nunca teve ninguém brigado lá dentro, né, cara?
Já rodou mais de 100 pessoas lá, a gente tá quase chegando a 100 ativos lá dentro. Então imagina, a gente nunca brigou, a gente nunca teve uma briga interna, cara. É maravilhoso, né? Isso é cultura. E é muito difícil de manter, né? Isso faz muito trabalho de vocês. E realmente, né, pegando esse gancho, é o que diferencia quando a gente conversa com as pessoas, né? Somente por existir essa competitividade de atrair novos talentos, e esse lado cultural que o Tomás tá abordando é algo que faz a GB muito diferente no mercado. Muito diferente. Mas eu te fazer uma pergunta pra quebrar o gelo antes da Lauren continuar. O CEO joga bolinha ou não joga bola? Ou é bom? É bom. Agora a gente tá baixando ele. Vai chegando uma idade, né? E a gente vai baixando posições, né? Antes ele jogava de meio, caiu pra volante, agora a gente puxou ele pra zagueiro. Mas o próximo passo é pro gol agora. Não, o gol é aposentadoria. Mas ele joga bem, brincadeira. Tá sempre no meu time. Abraço, Tucô. Nico, tu é uma pessoa que já veio do mercado financeiro, né? Tu viu alguma vantagem nisso, no teu início e na tua profissão? Vi sim, com certeza. Muito em virtude da questão voltamos ao ponto de relacionamento, que eu já tinha alguma base de clientes na minha outra instituição, e isso sim foi um facilitador, vamos dizer assim, para a minha profissão. Inclusive, tu já tinha, não um discurso treinado, mas tu já sabia identificar o perfil do cliente com mais facilidade também. Com certeza, apesar de atuar em outra área. Penso eu. Com certeza. Não, sim, mas não atuava na mesma área, na outra instituição. A assessoria é totalmente diferente, até porque talvez agora venha se falar em assessoria de investimentos. Exatamente. Então é bem diferente. São ramos diferentes, mas o relacionamento com o cliente se mantém. Entendeu? Então, acredito que tenha sido muito bom. Perfeito. Tomás, agora tu que não veio do mercado financeiro, tu sentiu alguma dificuldade nesse início? Toda, né? Não sabia por onde iniciar, não sabia por onde correr, mas sempre sabendo onde eu queria chegar, né? Depois daquela conversa que eu tive, eu já sabia onde queria chegar, então, eu tive que achar meios e caminhos para conseguir, né, chegar onde eu queria. E por muitos anos, acho que, como vocês falaram, assim, por 3 anos eu consegui ganhar como melhor assessor. Isso significa a questão de números e tudo mais, e mostra para que pessoas que não têm contato com o mercado financeiro anteriormente a vir para assessoria, elas podem dar certo de uma maneira muito bacana. Hoje, se eu pegar minha rede de clientes, eu já passei vários clientes, né, para outros assessores ao longo da minha história dentro da GB. E grande parte da atual carteira de clientes hoje, 60%, 70% é de fora. Então, prospectei muito através de rede social, Instagram, Facebook, na época bombava bastante lá no início. Então, eu tive muita dificuldade, mas eu nunca arranjei desculpa, né? Então, sempre tentava buscar uma solução e, graças a Deus, deu certo. E as coisas andam, sabe? Porque eu acho que, na verdade, a dificuldade, ela vem quando a gente não se esforça. Se tiver esforço, tu és recompensado, com certeza, né? A gente colhe o que planta, e isso não é brinquedo, né? Eu acho que é uma lei da vida, assim. Talvez eu saiba a resposta, né? Mas tu é um cara muito obstinado quando tu quer ganhar alguma coisa, muito competitivo. O que te traz essa motivação na tua vida profissional? É uma pergunta difícil, mas, na verdade, a competitividade, ela me faz andar muito, assim, né? Então, eu tenho que agradecer também ao Jonathan Basso por ter entrado no escritório, um parceiraço meu. Não, juro. Queremos por Deus, você aqui, Jonathan. Juro. Ele é muito meu amigo, assim. Eu torço muito que ele cresça cada vez mais, assim, que ele, se torne o maior assessor da GB, porque eu sei que ele merece, sabe? Ele é um cara muito disciplinado, ele é um cara intenso, é um cara que vive aquilo. E ele me fez acender de novo uma chama, assim, que de repente estava ficando meio apagada, né? Então ele me ajudou muito, né, nessa questão. E aí, com essa questão de competitividade, desde a função de questões da própria XP, com bonificação, isso e aquilo, eu sempre fui competitivo, né? E tudo que é feito de metas e tudo mais, elas são feitas para serem alcançadas. Isso que é o que me motiva, né? Isso que me faz andar. Então eu sempre coloco uma meta alcançável para o final do ano, mas assim, eu sempre quero sobrar ela, né?
E aí, se alguém tá se aproximando de mim de net, disso, daquilo, cara, eu sempre vou correr junto, sabe? Jamais vou deixar me passar, né? Se me passar, tudo bem, assim, mas eu adoro isso. Isso que me mantém vivo e é uma competição sempre sadia, sabe? E eu acho que todo mundo deveria ter. Eu acho que todo mundo tinha que olhar pro lado e achar alguém, sabe? É igual na corrida. Eu não sou um corredor profissional, nada disso, mas se eu ver alguém na minha frente, eu quero correr com ele. Se eu passar dele, eu tenho que achar outro alguém. Então é isso, né? Dentro no nosso trabalho, da assessoria, eu acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Senão tu fica parado. Tu tem que olhar pro da frente e querer ser igual a ele. Chegou perto dele, olha para mais outro, né? Não tem mais ninguém para passar, olha para trás então, né? Não deixa ninguém te alcançar. Então eu acho que é isso, sabe? O que me mantém é isso, é a intensidade. Eu acho que bacana que a parte do esporte desde pequeno isso influencia muito hoje na tua carreira profissional, né? Essa competitividade, de ter sempre participando. Eu acho que isso tem muito a ver com o teu perfil hoje como assessor de investimentos. Muito, e inclusive para saber perder também, né? Nem sempre tu vai ser o melhor e nem sempre tu pode ser o melhor, mas, cara, tem que dar tudo o que tem de si para conseguir performar, né? Em tudo na vida é assim, né? Eu acho que tudo é treinável na vida. Se tu treinar num discurso comercial e em fazer relação, tu vai se tornar bom nisso. Mas se tu arranjar desculpa e não fizer, cara, não tem como. Vai chegar uma época que tu, da assessoria, depois de vários anos, que tu vai ver que falar de produtos é uma facilidade incrível, né? É muito fácil falar de produto. O mais difícil é criar vínculo. Isso que é assessoria, né? Depois de um tempo, o pessoal vai entender que é para se manter pro resto da vida esses caras, os clientes, né? Então, o mais difícil é criar relação, né? Porque às vezes pode ser chato para alguém que não gosta de se relacionar, não gosta de ficar conversando todo o tempo. Mas, cara, faz parte, né? E aí faz parte até do esporte, né? Na questão de tu conseguir ter contato com outras pessoas, né? Da competição, isso e aquilo. Então, acho que faz total sentido. Tiago, agora me veio uma cena, né? Eu vangloriei e agradeci o Nico, porque eu entrei no escritório por causa dele, mas quando eu entrei, eu me escondia para fazer ligação, e essa história é verdade, como a gente evolui, né? E uma vez chegou o Tomás assim na sala, não sei se tu vai lembrar, aí tu olhou pra mim e falou assim, quer que eu te ajude? Aí ele pegou o telefone, me dá o telefone que eu vou fazer uma ligação. Aí ele pegou o telefone, aí por muito tempo eu fiquei copiando ele, assim, Ctrl-C, Ctrl-V que ele falava. Mas é isso, né? A gente vai se ajudando, então a gente tem essa competitividade, mas ela é muito saudável dentro do escritório. Não, só pegando um gancho com os guris aqui, pessoal, o AGB tem um programa muito legal que é Corpo, Mente e Bolso, né? Que ajuda aí as pessoas a investir melhor, prática de esportes e conhecimento. Só procurar nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar, então pode estar participando desse programa que é muito legal. Mas, Nico, tu sentiu alguma dificuldade, assim, no começo da tua trajetória, por ser um escritório de interior, que hoje é um motivo de muito orgulho pra gente, né? A gente hoje disputa com grandes escritórios em grandes metrópoles e a GB está sempre muito bem ranqueada na Rede XP. Mas tu sentiu alguma dificuldade nesse início? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Dificuldade, sim, com certeza. Não tem como começar na assessoria sem dificuldades. Mas as dificuldades vão diminuindo à medida que tu tem colegas e parceiros, sócios, que vão ajudando e te dando o caminho. Como o Tomás, o Jorge, o Tuco, né? Os guris mais antigos aí, eles te dão e direcionam para que se torne mais fácil o início da carreira de assessor. Mas não por ser um escritório de interior, porque hoje a gente está falando aí, os assessores novos que estão começando, LinkedIn, Instagram, Facebook, né? Então, rede social, né? É infinita liberdade geográfica, tu pode estar ir para um cafezinho e começar a prospectar. Tá em casa de noite prospectando. Basta ter disciplina, resiliência que a gente pode... Quais são os objetivos? Pode falar. O Tuco mesmo, ele abre conta até do Uber, né? Exato. Eu já vi essa cena. Então, a nossa profissão nos permite isso. A gente está num aniversário, num casamento, em qualquer lugar é lugar para fazer um relacionamento e ter, claro, né, uma rede de contatos legal ali. Mas isso independe de ser do interior por isso, né? Pelas redes sociais, por ter muitas facilidades hoje em dia. Essa globalização, essa questão de tecnologia, né? E o Tomás falou desse relato do antes e depois, né? Da questão até de sistemas. Pra te ver como é bacana e facilita pro profissional hoje, né? Com certeza.
Na maioria das vezes, a questão de dificuldade para a galera que está iniciando é muito do medo, né? O medo de ligar, o medo de reunir, o medo de visitar. Então, o que eu acho, né? Esses dias trocando uma ideia com a galera mais nova que entrou no escritório e a gente falando sobre a questão, assim, me conta um pouco do teu dia, eu perguntei para eles, né? E eles estavam me dizendo como era o dia deles, né? E a gente já tava 2 horas na reunião. E eu falei, cara, viu como o teu dia já tá errado? Porque tu tá iniciando. 95% do teu dia tem que ser através de tentativa. Relacionamento com amigos, familiares, Facebook, Instagram, o que for. Mas tu tem que ter 95% do teu dia através de tentativas. Ou seja, de reunião, de relacionamento, ou o que for. Já tava errado o dia deles, entendeu? Então o pessoal já enfrenta dificuldade por não fazer. Então, com tudo que tem de ferramenta hoje, como o Nico falou, cara, todo mundo vai enfrentar dificuldade, obviamente, né? Nada é fácil na vida. Mas imagina que tu tem hoje vários caminhos para tu conseguir fazer dar certo, né? Então, é a base de disciplina que vai fazer com que a gente consiga andar. E para quem vai começar como assessor, que tenha a certeza que tu vai tomar muitos não na tua vida. Muitos não. Até que vai vir muitos sim também. Mas o não tem que fazer parte da vida do assessor. Tu vai plantar vários não ao longo do caminho e depois de 6 meses, 8 meses, esse mesmo cara que te deu um não, ele vai te ligar, entendeu? Às vezes. Exatamente. Sempre deixar a porta aberta, né? Ser um cara mimoso, né? Como eu sempre digo. Cara, tu ser mimoso, tu pode ter certeza que tu vai longe, sabe? Porque às vezes tu pega o cara num dia errado, tu pega o cara sem tempo e o cara vai lá e te dá um negativo, né? Mas, cara, manda uma mensagem daqui a 3 meses. Mimoso de novo, né? Pessoa que é educada vai dar certo, cara. Eu sempre gosto de dizer também que aquele cliente, ou aquele prospect, na verdade, quando ele pensar de novo em XP, ele tem que lembrar do Tomás, do Felipe, do novo assessor que está prospectando ele. Quando ele pensar até mesmo de um consórcio, como a gente estava falando, de um seguro, de um outro produto que a gente tem, ele tem que lembrar que a gente tem. Não? Então esse é o nosso dever, de estar sempre deixando tudo claro e o que nós temos a oferecer. Enfim, acho que a gente já foi indo para outros caminhos. Não, tá maravilhoso, é isso aí. Por favor, continuem. Os caras são fenômenos, né? Não, são demais, é isso aí. A gente tá muito bem com os nossos convidados, né? Mas vamos lá, então. Deixa eu perguntar pro Nico primeiro, depois pro Tomás, tá? Em questão dos clientes. Por ser do interior, vocês identificam algum perfil mais diferente? Ou muda a forma de prospectar ou atender? Meu ponto de vista é que, por ser do interior... É que, claro, a gente tem muitos amigos também e clientes, né? O interior, talvez, ele pegue muito... eu vou investir com o Tomás, é filho do fulano, isso, que eu já conheço desde pequeno. Exato, filho. Conheço a tua mãe, tua avó, teus pais. Mas, num termo genérico, assim, dizendo... É muito boa a pergunta, mas o que o cliente quer? Um relacionamento. E isso, o cliente do interior, o cliente de uma grande metrópole, quer também. Quer um bom relacionamento com uma carteira adequada ao perfil dele, certo? Então, não, o macro é isso. Claro que tem alguns diferenciais, que são esses, né? Fulaninho, te conheço desde pequeno, parará. Isso é muito legal também, é muito legal. Mas, esse vínculo é um vínculo diferente que a gente vai criando com novos clientes. A gente se torna amigo dos nossos clientes. E às vezes a gente se engana, né? Às vezes o que tá mais perto vem depois. É isso daí, depois que tu vira assessor... É um fato, né? Tu cria um vínculo muito forte com o teu cliente, então tu te torna amigo, né? E tu, Tomás, sentiu essa diferença? Cara, não muita, pela questão de eu sempre tentar ser do meu jeito. Eu, inclusive, vi vários cursos e maneiras de como atender ao longo de toda a minha carreira, mas nunca me adaptei a isso. Sempre tive o meu jeito, né? Sempre tentei ser um cara legal. Que eu acho que é o principal de tudo na questão, seja de fora, seja de interior, amigo, o que for, tu ser um cara maneiro, legal, que vai dar certo, sabe? Eu acho que, ninguém de nós tenta se relacionar com alguém que é um chato, né? Então, com certeza. O assessor ele não pode ser aquele cara que fica em cima dos clientes, enchendo os caras de informação o dia inteiro, falando de número, não sei o quê. Cara, isso é chato, né? Então, o assessor ele quer um cara maneiro, um cara legal que possa contar para a vida toda. Porque, no fim, quando a gente fala de dinheiro, patrimônio, são segredos, né? Eles não falam para ninguém.
Já viu alguém num bar falando de que tem tanto ou que ganhou tanto? Jamais. Fala em casa, né? Com a família ou com os melhores amigos. Então, no fim, tu vai te tornar quase um melhor amigo dele. E aí, quando tu chega nesse ponto, tu tem total liberdade para tu agir de uma maneira super íntima. Na questão de te mostrar quem tu é, né? Na assessoria, como pessoa. E é isso, esse elo que ele tem que ser criado. Então, eu tento fazer dessa maneira com todos os clientes. A assessoria, ela te proporciona a oportunidade de entregar a tua melhor versão pro teu cliente, né? Com toda a liberdade e autonomia. Claro. E isso falando muito cultural GB também, né? Porque quando a gente fala de números, como eu disse, assim, imagina... Eu jamais vi em qualquer cenário da minha vida alguém em lugares públicos falando da vida própria, né? Então, financeira, própria, o que for. Então, é sempre com quem confio, né? E aí é parte muito dessa cultura que a gente tenta trazer. É isso que o escritório faz, né? É tentar estar próximo do cliente, é ficar do lado, sabe? Conhecer o cliente. E aí a gente consegue entender o que ele precisa também. Porque quando a gente fala também de produtos, a questão... Quando a gente fala de seguro, consórcio, investimento, conquistas, o que for, tudo que vem a lidar com dinheiro na vida, ele tem que lembrar de virar o assessor, entendeu? E aí esse elo, essa relação próxima é que vai fazer com que isso gere todo esse conforto do cliente, né? Eu lembro que numa das palestras na nossa integração, falaram assim, se tu ligar uma vez pro teu cliente e ele não te atender na primeira vez, tu é um péssimo assessor. Né? Então, acho que... Porque tu tá gerindo ali o dinheiro dele, né? Sim. Então, acho que essa frase diz muito também. E pra vocês, guris, você acha que é mais fácil de equilibrar questão de vida pessoal, qualidade de vida, né? E a profissão, estando assim no interior, não estando numa metrópole maior, né? Ou numa capital. Pra vocês, isso, como é o dia a dia de vocês? Profissão, vida pessoal, esse equilíbrio. Maravilha. Bom, eu nunca morei fora de Bagé, né? Eu sou nascido, criado em Bagé, então eu não sei te responder como é morar em uma cidade maior. Mas o que eu posso te dizer é que, com certeza... eu em 3 minutos eu tô no escritório, né? Isso é muito bom, porque a qualidade de vida no interior é muito boa. Assim como eu tô no escritório, eu consigo marcar reuniões e ir nos meus clientes, porque como a gente tem um relacionamento muito bom, a gente consegue visitar os clientes, passa na casa, na empresa, enfim, no comércio. Assim como eles também têm liberdade e facilidade de vir nos visitar. Perfeito, Nico. E acredito que isso a gente consiga trazer mesmo pela questão da proximidade com o cliente, né? Poxa, tem pessoas que passam a manhã no escritório e à tarde visitando, fazendo relacionamento. Com certeza. Às vezes tu sai para tomar um café com o cliente, alguém já fica de olho, então já fica curioso, quer perguntar como é que funciona. Então, é uma maneira também de prospecção, né? Cara, eu acho que a função de morar no interior, assim, morar numa capital, no meu ponto de vista, assim, pode dificultar um pouco, óbvio, a questão da relação dentro da cidade. A gente vê que tem várias cidades que têm um PIB maior, né? Uma concentração de dinheiro maior. Então, imagina que se tu tiver cara de bater de porta em porta e de empresa em empresa, tu vai ter um crescimento muito rápido, né? Se tu conseguir fazer isso dentro da cidade, se tu morar em uma cidade grande. E aí, numa cidade interior, a gente não tem isso. Então, tu tem que atacar com outros meios, né? Ter uma relação melhor com os teus clientes, buscar mais indicações, prospectar mais na rede social e também fazer mais viagens, né? Eu me lembro no início, eu pegava meu carro e ia para Piratini fazer uma reunião. Aí, a Livramento tentava fazer 5 reuniões e voltava de lá sem nenhuma. Né? Eu já fui a Porto Alegre fazer uma reunião só. Então, eu já tive vários gastos ao longo da minha carreira com a questão de ir para outras cidades para realizar reuniões presenciais. Então, no meu ponto de vista, existe sim uma dificuldade, tá? De morar em uma grande cidade e morar em uma cidade muito de interior. Mas, assim, não é impossível. Basta a gente querer e também sair de casa, né? Porque se tu mora numa cidade que é do lado, por exemplo, nós aqui, né? Somos no lado de Pelotas. Cara, olha a concentração de grana que tem em Pelotas, né? Se tu pegar o teu carro, sair daqui e ficar 5 dias lá no mês, olha a quantia de reunião que dá pra gente fazer lá, né? E buscar os clientes. Então, não necessariamente se o cara não te atendeu, tu não pode ter uma segunda chance com ele numa reunião presencial ou de bater lá. Às vezes a pessoa tá só esperando que alguém bata na porta. Então, existe a questão de uma facilidade, sim, no meu ponto de vista, nas cidades grandes, mas assim, não é impossível para quem tá no interior, né? Só tem que ter um pouco mais de esforço. Ou algumas ferramentas, né? Ao longo do dia,
mas tem que ter muito mais intensidade. Sabe, Tiagão, que eu não sei se essa história foi tua, mas eu sei de um assessor que o Zé contou essa história uma vez. Que saiu daqui, foi fazer reunião em Livramento, saiu, acho que sem nenhuma reunião. Não, na verdade eu saí daqui, fui eu. Foi tu? Eu saí daqui, tinha 8 reuniões marcadas. E eu cheguei lá e paguei 2 diárias de hotel. Desmarcaram contigo? O primeiro dia eu cheguei e desmarcaram todas no primeiro dia. E eu liguei pra saber dos outros dias se estava confirmado. Todos os outros me disseram também que não iam fazer as reuniões. Então eu perdi 8 reuniões, saí daqui, paguei hotel lá. E, cara, tava no início da carreira, não ganhava nada. Né? Então, cheguei lá, tava chorando no hotel e disse, cara, não vai ficar assim, né? Não vai ficar assim. Peguei o carro, comecei a sair, a rodar Livramento. Então passei em uma empresa muito grande, por sinal, assim, de Livramento, e tinha a placa com o número. Eu cheguei lá e liguei, cara, seguinte, posso falar com o dono da empresa? E eles me passaram pro dono da empresa no telefone e eu falei, um exemplo, né? Bom dia, Thiago, tudo bem? Meu nome é Tomás, sou assessor de investimentos, credenciado XP, tal. E estou aqui em Livramento para algumas visitas. E eu conseguiria encaixar um horário agora na minha agenda para fazer uma reunião contigo. Inclusive, estou próximo da sua loja, posso ir aí? E ele pegou, claro, cara, vem aqui, eu tenho esse horário e tal. E imagina, eu falei que era um horário porque eu podia encaixar na minha agenda, mas não tava assim. Não tinha uma reunião pra fazer. Eu perdi as 8 que eu tinha, cara. Aí consegui encaixar, tô aqui na frente, inclusive, então eu posso tive que dar entrar. um tempinho, né, pra até entrar lá na loja, porque eu tava com a minha agenda apertada, né? Aí eu fui, cara. E aí, cara, o cara se tornou cliente, a gente depois teve relação, depois ele foi lá com o Patrick também, porque é de Livramento, então... Imagina que fui, deu tudo errado e no fim eu consegui fazer alguma coisa dar certo. De alguma maneira tem que dar. Então eu acho que é por mais a função de tentativa mesmo. Isso é uma coisa que até a gente fala muito lá dentro do escritório, né? Que é proibido reclamar. Tu não ficou te lamentando, tu foi lá e fez acontecer. Exemplo na prática de resiliência. Uhum. Né? Que a gente bate muito nessa tecla na questão da profissão. E é exatamente esses perrengues, né? Que muitas vezes o profissional vai tendo que superar. E hoje o cara é cliente, já tá com outro assessor de lá, porque a gente tem um escritório físico agora lá em Livramento. Então isso demonstrar bastante, né, o que é a profissão no início. A gente falou, né, que vai ter muitos nãos, como ele teve. Mas também teve o sim, e teve muitos sims já até hoje. Então ele construiu isso. Isso é muito bacana ver a evolução. E tu pode ter certeza, assim, eu acompanho bastante os assessores do escritório, né? E a gente vê que o cara que mais tenta, ele vai se tornar muito bom, né? E é o cara que mais tem resultado. A gente consegue ver todos os assessores que estão na GB e os que têm mais intensidade e os que menos têm vergonha de tentar, né? E seguir tentando, porque no fim, tu tomar vários não, tu vai ficando com vergonha, né? Então, na verdade, às vezes não é nem resiliência, tu tá tão envergonhado que tipo, opa, calma aí, cheguei no meu limite. Ou não quer ser chato mais com a pessoa, né? Mas assim, eu tenho uma frase assim que eu sempre digo pra galera, cara, tu já tem amigos, né? Que tu possa confiar. Já tem familiares. Já tem as pessoas que tu gosta em tua volta, né? Se tu tem um prospect e tu tá tentando, né, de 3 em 3 meses mandando mensagem ou informações lá de um certo produto pra tentar atraí-lo, segue mandando, cara. Pô, o cara não vai se tornar teu amigo, então é melhor que ele se torne teu cliente ou ele te mande embora, né? Te bloqueie de vez, sei lá. Mas segue tentando. A resiliência é a chave, assim. Não ter vergonha é o principal ponto, assim, pra mim. Isso também faz muita conexão com a área de expansão, né? Muitas vezes é o momento da pessoa. Ela vai lembrar de ti no momento certo. Porque a gente busca essas pessoas e quando a gente encontra um talento bom, que a gente fala, meu Deus, essa pessoa é a cara da GB, a gente quer essa pessoa dentro do time. A gente tá ali e a pessoa talvez não tá no momento ainda de sair de um CLT e vir pra assessoria. E muitas vezes acaba tu falando, então tá. Então a gente vai, é que nem, né, assessoria. Então deixa mais um tempo ali e do nada a pessoa, oi, marquei a prova. É isso. Claro, e aí tu não deixa de mandar mensagem também, né? Vocês têm uma planilha lá, cara, um cara que falou contigo, sei lá, em 2020, um exemplo. Manda de novo agora. Quem sabe é o momento. Daqui a pouco era o momento que ele tava esperando pra virar a chave. Trago um exemplo pra vocês. O Jean Matos, né, o nosso Papai Noel. Ei, um beijo pra ele. Papai Noel. A gente ficou 6 meses conversando. É isso. E ele tá aí voando. Ô, Jean, que isso, cara? Ô, que Jean. enrolação. Cara, entrou de repente no melhor momento pra ele, né? Foi que nem eu. Será que se eu tivesse aceitado... Bom, com o Nico Entra- ficaram 1 ano, né? Não, mas, na verdade, será que eu tivesse aceitado aquele primeiro convite, teria dado certo? Não sei, não vou saber. Eu sempre digo, eu me arrependo de não ter começado.
Mas, por outro lado, também foi um momento melhor para mim, né? E acho que isso tem que saber também o tempo certo. Exatamente, o momento certo das coisas, né? Bom, mas para finalizar esse bate-papo, eu gostaria que vocês, né, vamos começar pelo Tomás ali que tá me olhando, olhasse para aquela câmera e depois do Nico e deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo esse podcast, um legado que tu gostaria de deixar, Tomás. Complicado, né? Uma pergunta difícil. E eu acho que um legado que eu gostaria de deixar, assim, para todo mundo e para que todo mundo se lembre de mim, assim, é que eu sempre fui uma pessoa muito feliz e intensa, assim, né? Sou um cara que tenho várias relações de amigos, sou um cara que adoro estar presente em momentos, adoro viver. Então, um legado que eu quero deixar para todo mundo, assim, tanto para os assessores, para quem vai nos ver e tudo mais, é que, cara, lembrem de mim sobre a vida, assim, de viver. Né? Eu acho que a gente não pode se bloquear de momentos onde a gente tem prazer, sabe? Cara, se tu gosta de fazer um esporte, se tu gosta de viajar, se tu gosta de fazer o que for, cara, faça, assim. Porque a vida a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Então, o legado que eu quero deixar é que todo mundo se lembre de mim, porque todos os lugares que eu fui, todos os eventos que eu participei, todas as amizades que eu tive, tudo, assim, na minha vida sempre foi com muito coração, cara. Então, eu acho que nada além da vida é viver, assim. Então, é esse legado que eu quero deixar para todo mundo, de lembrar de mim com a vida. Eu também sou uma pessoa muito intensa, né? Sou uma pessoa que me jogo de cabeça quando eu quero alguma coisa. Se a gente for olhar um pouco até no teste DISC, né? Eu tenho o mesmo teste comportamental que esse teste, o DISC, ele é um teste comportamental e o nosso é o mesmo temperamento, né? Eu acho que talvez seja um pouco dessa parte do sanguíneo. Ele é muito intenso, ele é uma pessoa que quando bota uma coisa na cabeça é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. Então, eu até tenho uma referência do Lázaro do Carmo. Ele é um cara que é empresário, ele fez o nome dele, ele pegou a Jequiti na época com 23 milhões de faturamento anual e entregou com 227. Então, ele é um cara super performático, né? E ele fala, num dos podcasts dele, ele fala sobre viver a vida intensamente, porque a vida, ela é um sopro. Mas, Nico, conta pra gente um pouquinho do legado que tu queres deixar pras pessoas. Maravilha de pergunta, vamos lá. Bom, pra quem me conhece, todo mundo aqui a gente é amigo, né? Sabem que eu sou muito família, amo a minha família. Assim também como eu amo conviver com meus amigos antigos e o que a gente conquistou aqui no escritório. Então, junto com a Helena agora, construindo a minha família também. Então, cara, quero que quando lembre de mim, que lembre dessa pessoa feliz, que gosta de viver e que é muito difícil de me tirar do sério. Para quem convive comigo sabe disso, né? Que eu sou... Tudo me deixa feliz. Inclusive a Helena até brinca comigo. Tem alguma coisa que te tira do sério? Cara, é raro, mas se tem, eu absorvo um pouquinho e tento transparecer que tá tudo certo. Então, eu gosto muito disso, gosto de pessoas, talvez por isso que eu gosto dessa minha profissão, porque eu gosto de me relacionar com pessoas. Então é isso. É verdade, o Nico, bom, ele tá sempre tranquilo, em paz. Hoje ainda o Derek falou, cara, eu nunca vi o Nico de mal com a vida. Não, eu falei já isso com a Natália também. O Nico tá de boa. Tá sempre brincando, sempre a mesma pessoa dando risada com um sorriso no rosto. Eu digo, o Nico realmente... A gente para pra conviver e vocês nem reparam no dia a dia, né? Mas, guris, cara, muito obrigado pela presença de vocês. De coração mesmo. Quem sabe nós vamos depois para outras temporadas, convidamos novamente. Né? Obviamente, a gente que desse ponto aqui a gente pode fazer várias perguntas e foram excelentes as respostas, assim, a gente vai conseguir tirar muito conteúdo e espero que quem assistiu também leve isso, né? E acho que principalmente esse final sobre deixar o legado, acho que a gente deixa um pouquinho mais da gente, do Tomás, do Nico, da Lauren, do Thiago aqui. Então eu espero que seja de grande valia para todo mundo que assistiu esse podcast. Não esquece de curtir, compartilhar e comenta aí que a gente vai estar de olho nos comentários. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar com vocês. E vida longa o GBcast. Obrigado pelo convite, pessoal. De verdade, assim, estou super feliz de estar aqui com vocês, porque vocês estão fazendo um trabalho muito bacana na parte de expansão lá. A gente vê de vocês conseguirem alinhar o crescimento da empresa com a cultura e essa mesma forma de cultura vocês estão trazendo aqui para esse programa também. Então, cara, tá maravilhoso.
E um brinde, então, para finalizar. Vida longa, GB. GB. Vida longa.